Deus abençoe, irmãos. Vamos ler muito conhecida a Escritura em São Mateus 16, verso 19. Mateus 16, verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Grande Criador, dependemos, como sempre, de Ti. Como o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Somos incapazes de fazer qualquer coisa se não houver a intervenção divina. Por isso estamos aqui para mostrar ao seu povo o que é realidade. Não queremos trazer doutrinas, mas apenas ver a mensagem em sua realeza. Ajuda-nos, Senhor. Enche nosso coração desta fé, a fé que foi dada a um povo que te serve, esta fé de arrebatamento. Conceda-nos o teu perdão. Eu oro por mim e por meus irmãos que estão me ouvindo por toda parte no mundo, que tenhamos a segurança do seu perdão e que não venhamos novamente cair em ciladas do diabo, que nos atormenta e que nos separa de Deus. Manifesta-te a nós para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Cada movimento de Deus foi um reino. Que é difícil ver, mas o reino de Deus sempre está entre nós. O reino de Deus está no nosso coração. Mas este reino sempre foi um movimento. Eu queria destacar duas manifestações e os movimentos de Deus. Manifestações é como Deus se fez carne em Jesus. Manifestação, Deus se fazendo carne em William Branham, no sétimo anjo. E os reinos, cada movimento, cada operação de Deus, cada homem que Deus levantou em seu dia, aquele homem teve um domínio, um reino da palavra dos céus. Eles não eram reconhecidos. Como poderiam reconhecer a Pedro? Deus deu as chaves do reino dos céus para um homem. Você diz, mas é para ir a gente entrar lá no céu. Não se entra no céu lá, se entra no céu aqui.
aqui que você tem que entrar no céu. As pessoas pensam que vai entrar no céu lá no céu. Então você tem que ver o movimento de Deus no seu dia e entrar no céu, naquele dia. Ver o reino de Deus em seu dia e entrar naquele reino. Para que Jesus então falar para Pedro: te darei as chaves do reino dos céus. Agora você sabe que Pedro não as tinha antes do Pentecostes. Por isso ele diz: te darei. Por isso Pedro ainda tinha que ser convertido. E já perto da morte, da crucificação de Jesus, Pedro teve que ouvir isto: quando te converteres, confirma teus irmãos. Sempre é bom parar nisso, porque muitos de nós cremos que somos convertidos. Nem Pedro era. Quando você vê um cortar a orelha do outro, ele não foi convertido ainda. Agora, se corta a orelha com tudo, se corta a orelha não é só com faca, com espada, com língua. Certo? Então, isso não era visto naqueles dias. E que Jesus estava lhes ensinando, e ele era o próprio rei. Ele contou parábolas do filho do rei, quando ele era o filho do rei. Ele falava em rei quando ele era este rei. Estava vendo nas escritas de São João, ele era o discípulo que deitava no peito de Jesus, recostava no peito de Jesus. Mas quando ele foi escrever aquilo, ele não escreveu: eu deito no peito de Jesus. Lá está dizendo o discípulo amado que recostava, não falava eu. Está no livro dele como ele vai falar eu. Então tem pessoas que precisam entender o movimento do reino de Deus, do domínio. Se Deus não me domina, ele não é meu rei. Temos que aplicar certas coisas do Apocalipse também para nós. Rei dos santos. Bom, se eu não sou santo, ele não é meu rei. Se você não é santo, ele não é seu rei. Então se vive muito tempo enganado na igreja, pensando que é de Deus e não é. Por quê? Porque ele tem que dominar. Reino é um domínio. Ele tem que dominar. E é só ele, é rei. Não tem parlamentares. Você não vai encontrar deputados para ficar enchendo linguiça. É só ele o rei. Você vai encontrar só Cristo. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele tem domínio sobre nós. Se nós não deixamos ele dominar, então ele não é nosso rei. E nós não estamos no reino dele. Porque só somos súditos, membros do reino dele, quando nós estamos subjugados pelo seu domínio. Ele que manda, é ele que domina. Por isso a igreja que não aceita o domínio de Deus, ela não é de Deus. O domínio de Deus não é uma doutrina de uma igreja. Mas eles nunca entenderam o domínio de Deus. Cada vez que Deus mandou um homem, eles mataram. Aí Jesus contou que o pai diz: eu vou mandar meu filho. Mandaram o filho, eles mataram também. Pensa que eles vão respeitar o filho? Não
respeita o Filho também. Isso é uma manifestação. Filho do homem, Filho do homem. Nos dias do Filho do homem, são os 2 dias que nós temos aprendido. Filho do homem, Jesus, Filho do homem, Jesus em Brana. Filho do homem, Deus em Jesus. Filho do homem, Jesus em Brana. Isso tudo é um reino, faz parte de um reino. São movimentos de Deus. E que a gente deve ficar agradecido por pertencer ao movimento de Deus. Hoje eu estou mais agradecido porque eu pertenço à manifestação de Deus. Eu já pertenci aos movimentos de Deus. Movimento pentecostal, movimento da primeira e segunda etapa. Mas a terceira etapa não é apenas um movimento de Deus, é uma manifestação de Deus. Foi Deus manifestado em carne, foi Deus descendo do céu como anjo forte, pisando na terra com o nome Brana, com um livrinho aberto. Então isto é um reino. As pessoas que pertencem à mensagem do profeta, eles não percebem que pertence a um reino, a um rei. E é o reino do dia. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Agora, irmãos, não é questão de você, venha o teu reino no milênio. Não, venha o teu reino. Te darei as chaves do reino dos céus. Liga isto. Quando eles chegaram no Pentecostes, que Pedro estava convertido, eles estavam num reino, o reino de Deus, o qual Pedro tinha as chaves. Não é a chave lá no céu, para entrar no céu, mas não se entra no céu sem que primeiro aceita o domínio de Deus, o reino de Deus, entenda esse reino de Deus, veja através de quem Deus está reinando na terra, em filhos, em carnes humanas, porque aí é um povo. Mas você vê o reino de Deus manifestado como rei. E aí, aquilo está preparando os seus súditos. Jesus estava preparando os seus súditos. Você é o rei dos judeus? Tu o dizes. Ele era, mas não era daquele sistema de reino que eles pertenciam. E eles não entendiam que ele era rei dos judeus. Assim como eles não podem entender que cada manifestação de Deus tem um rei, em um reino. Por isso Jesus foi a manifestação de Deus. E ele pôde dar a Pedro as chaves do reino. Para quem você abrir, está aberto. Agora você toma o povo pentecostal, um dos melhores povos que já esteve na terra. Quase que não é esse povo de hoje. Bom, o nome pentecostal é um nome que, quando nasceu por volta de 1900, foi uma verdadeira bênção. Eram verdadeiros crentes. É como a mensagem. Quando a mensagem nasceu no Brasil, eram verdadeiros crentes. Depois, é difícil você achar um verdadeiro crente na mensagem. Mas quando ela começou, eram verdadeiros crentes. Você pode notar que quando você começa a servir a Deus, você é um verdadeiro crente, você quer largar de tudo para servir a Deus. Você vai à consagração, você faz de tudo para agradar a Deus. Depois vai acostumando. Isso acontece em todos os setores da vida. Você pega um bom empregado, ele é um bom empregado, daqui a pouco ele aproveita de ser um bom empregado e que o patrão já disse que ele é bom,
e ele acaba depois não prestando. Porque ele confia que ele é bom. Aí ele começa a querer ter autoridade. E esse é o problema de todos quantos foram chamados filhos de Deus. Começaram bem e terminaram mal. Paulo disse assim: vocês começaram no Espírito e terminaram na carne. Quando teriam que começar na carne e terminar no Espírito. Então a gente tem que ser agradecido a Deus. O que a gente tem que fazer, a gente tem que dar exemplo, tem que dar testemunho, a gente tem que mostrar que pertence a um reino manifestado, e que nós somos os súditos, os membros desse reino. E Deus é o que está dominando através de uma mensagem. Por isso não tem mais do que uma mensagem e um homem no dia. Porque aquela mensagem é o reino de Deus. E aquele homem, usado por Deus, está como um rei, com a palavra de Deus. Deus só usa um homem em seu devido tempo. Deus quis fazer assim, irmão Brandes, ele podia ter escolhido os anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas ele preferiu o homem. Irmão Brana também diz, Cristo podia ter vindo numa teofania, mas ele preferiu vir como um bebê. Tudo isso é escritura que nós temos. Deus tinha que passar por isso. Ele viveu aquilo que ele nos ordena viver. Cada pregador só pode pregar ao povo aquilo que ele vive. Porque esta é a forma do reino de Deus. Cada profeta pregou a mensagem no seu dia que ele viveu. Então nós temos essas duas manifestações especiais, bíblica, que são os dias do Filho do Homem. Dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. E nós já temos visto tudo isso. Por que não vemos os dias da manifestação? Deus em carne, com uma mensagem reinando. E você ouvindo uma mensagem, e sendo dominado por ela, governado por ela, e se aprazendo com aquela mensagem. E o problema é, está sendo governado à força. Não, Deus não tem governo à força. Deus não nos governa à força. Ele já fez o homem e não foi à força. Ele deu livre arbítrio para o homem, capacidade de escolha. Ele quer que nós saibamos o escolher. E ao escolher, não vamos gemer com a nossa escolha. Como o homem e a mulher, marido e mulher. Nenhum dos dois deve gemer com a escolha. Porque a Bíblia mostra, ele escolhe e ela aceita. Então, nenhum dos dois tem que gemer com aquela escolha e aquela aceitação. Nós não temos que gemer com o mandamento de Deus, com o reino de Deus. E que Ele tem nos dado graça para poder nos submeter ao seu domínio. O que Ele quer que façamos. Você encontra Deus assim, não é um Hitler, não é um Mussolini, não é um Stalin, não é um Eichmann. Você encontra um Deus, é amor. Então, Ele nos lidera, Ele nos governa, Ele nos domina. A sua palavra é um domínio, a sua palavra é boa para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A sua palavra é doce como mel. Então você toma esta palavra, não obrigado, você toma a palavra porque você tem uma capacidade de escolha. E você tem que saber, primeiro Ele tem que te escolhido antes da fundação do mundo.
senão você não sentiria nada por Ele, por seu reino, por sua palavra e pela liderança do seu reino. Você se submete à liderança do reino, porque você pertence àquele reino. Os filhos aceitam a liderança dos pais, porque eles pertencem àqueles pais. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias seriam desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Bom, é um reflexo terrível de naturezas, de qualidades de pessoas desse dia. Quando isso é desse jeito, nos últimos dias teremos gente desse jeito, nos últimos dias terão pessoas que crerão que são filhas de Deus, desobedientes à mensagem, desobedientes àquela manifestação, àquele domínio. Não obedece àquele domínio, não dá vazão ao espírito daquele domínio, que é o Espírito Santo. Se nós dermos lugar a Deus, você nem sabe o que Deus pode fazer por nós, se damos lugar para Ele. Dá sua vida a Cristo, deixa Ele te governar, você nem sabe o que Ele pode fazer. Você não será aquele escravo forçado, é escravo do amor de Deus, com amor, com dedicação a Deus, porque Ele é o nosso Rei. Amém? Enquanto a gente lê estas coisas, o irmão Rogério tem falado um pouco sobre isto, e eu pensei nisso. Tem coisas mais difíceis aqui para a gente poder falar. Com o tempo eu creio que nós chegaremos lá, mas são coisas que estão demonstrando o reino de Deus, e que não estou falando bem dos discípulos que andaram no reino de Deus. Vê a nós o teu reino. Como que Pedro poderia ter as chaves do reino dos céus se não tivesse um reino? Por que ele teve as chaves do reino dos céus? Porque tinha um reino, para ele poder abrir a porta ou fechar a porta, dar lugar para as pessoas entrar. Um reino, um movimento de Deus, uma manifestação de Deus. Pedro pertenceu a isto. A gente nos vê hoje mais ou menos como naquele tempo. As chaves foi dada para Pedro, mas Pedro não podia usar ali enquanto Jesus estava na sua manifestação. As pessoas não creem, mas essa é a verdade. Aonde estava sendo usadas as chaves? Quando eles perguntaram: que faremos, varões e irmãos? Levantou Pedro. Ele tinha chave. Se não tivesse chave, não adianta nada levantar para falar. O que você quer falar se você não tem chave? Se você não converteu, para que você quer falar? Então ele levantou com as chaves: arrependei-vos. Esse é o início. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Isto é início. Para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa é para vós, judeus, para vossos filhos, judeus, para todos quantos estão longe, judeus, gentios, samaritanos, e tantos quantos nosso Senhor chamar, até no nosso dia. Deus vem chamando. Você é uma pessoa que tem que entender que foi chamada por Deus. Para quê? Para viver no reino de Deus. Você quer ter uma experiência? Você quer ir para o céu para viver no reino de Deus?
Você tem que viver o reino de Deus aqui. Jesus falou para nós orarmos: venha, não vamos, venha o teu reino, venha o teu domínio, venha sobre nós o teu controle, venha sobre nós a mensagem do dia, o homem do dia, e controla-nos, venha sobre nós, reine. Esse povo crê tudo da maneira errada, estão pensando que eles vão para o céu reinar. O reino de Deus tem que descer para nós. Venha o teu reino. Isso foi a oração do Pai Nosso. Não é para você ir agora, não. Estou falando ainda para vir. Venha o teu reino. Venha teu domínio sobre nós. Tua fé, tua paciência, teu gozo, tua manifestação, tua mensagem, teu homem, venha sobre nós. Eu quero um reino, mas eu não quero um homem. Para quem foi que Deus deu a chave do reino do céu? Para um homem. Mas Pedro não abriu o reino do céu lá no céu, ele abriu o reino do céu em Jerusalém. Atos 2, o Espírito Santo desceu. Se há um reino, é onde o Espírito Santo está. Não falando em línguas desconhecidas, mas inteligíveis. Coisa que você entende. Foi o que aconteceu quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. E eles entenderam o Espírito Santo. Era o reino de Deus vindo para eles. Venha o teu reino. Mas espera lá, quem é o rei ali? Tem um homem que tem a chave. Te darei as chaves do reino dos céus. Porque Jesus é o rei. E ele só confiou aquilo a um homem. Ele não confiou aos 12. Ele confiou a um homem as chaves. Ele confiou a visão do Apocalipse a um homem. Não a Pedro, mas a João. Estava vendo, Deus trabalha e coloca Pedro, como diz o irmão Brano aqui, senhores, queríamos ver a Jesus. Parágrafo 83, ele diz: e Pedro, sem instrução suficiente para assinar seu nome, considerado um homem ignorante e não instruído, que a Deus agradou torná-lo o bispo em Jerusalém. Deus disse: Pedro, você vai pastorear minhas ovelhas. Ele vai ser meu bispo ali em Jerusalém. Você vai abrir a chave, com a chave, o reino do céu para o povo judeu, gentil, samaritano. Pedro tinha chaves para isto. Você pode ver que é ele quem tinha chaves para abrir. Se mais na frente Deus trocou, me entenda, ele trocou Pedro por Paulo. Ele tinha que fazer aquilo. Paulo corrigiu a Pedro, chamou ele e disse: você, sendo judeu, vive como um gentil. Como que você quer fazer esse povo gentil viver como judeu? Olha, o homem que tinha a chave agora foi corrigido por Paulo. Porque ele queria infiltrar entre o povo gentil os costumes do povo judeu. E Paulo o corrigiu. Por isso Deus tinha em mente a Paulo como profeta, apóstolo aos gentios. Pedro ele começou entre judeus e gentios, foi a Samaria, foi a Atos capítulo 10, 47 e 48, na casa de Cornélio. Ele fez o que tinha que fazer, a sua parte.
E aí Deus pega e chama Paulo. E dá para Paulo uma mensagem. Que Paulo diz aos Gálatas: eu não fui a Jerusalém ter com os demais apóstolos, em outras palavras, para saber o que eu tinha que pregar. Mas eu estive ali no deserto da Arábia por 3 anos e recebi do Senhor. Agora ele tinha uma mensagem para entregar. E como o povo poderia entender que agora Deus tinha, além das chaves do reino dos céus dada a Pedro, agora Deus tinha as chaves também dadas a Paulo, que nem andou com ele, que foi um perseguidor depois do Calvário, mas que Cristo o chamou, o conquistou e o fez um cabeça de seu reinado entre os gentios, um profeta, um apóstolo. Enquanto Pedro também foi um cabeça entre os judeus, mas quando partiu para os gentios, aquilo aconteceu só em Jerusalém. Quando partiu para os gentios, Deus já tinha um outro homem para poder dar aquela mensagem. Então eu tenho te dito, eu vejo nós aqui como a igreja no tempo de Paulo, no tempo de Pedro, que Jesus deu as chaves e Pedro usou lá na frente. E Paulo usou lá em Atos 19, de 1 a 6, as mesmas chaves, batizando em nome do Senhor Jesus. Deus deu as chaves para o profeta William Branham. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então será revelado o mistério de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Deus tinha que manifestar esse domínio sobre o povo gentil, porque a mensagem veio através de Jesus e foi um domínio para o povo judeu. E quando os judeus rejeitaram, ele passou a tratar com todas as nações após sua morte, após o Calvário. Ele já mandou ir pregar a todas as nações, porque não era somente para os judeus. Agora tinha que ter uma mensagem que alcançasse todo mundo. É isso que Deus tem feito. Você sabe que Deus mandou o nosso profeta no entardecer. E no entardecer era para haver luz, conforme Zacarias 14, 5 a 7. Era luz que tinha que vir, porque houve dias sombrios nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias pentecostais, dias sombrios. Mas quando chegou o entardecer, nos dias de William Branham, houve luz no entardecer. E aquela luz trouxe a revelação que temos. Todos nós, os pentecostais não entendem, somos liderados por esta luz. Estamos debaixo do domínio desta luz do entardecer, deste reino do entardecer. Não tinha outro para Deus estabelecer. Tiveram vários homens, mas aquele era o homem. Aquele era o homem do dia. Tinha muitos homens, mas aquele era o homem do dia. Irmão Branham fala na mensagem Obra é Fé Expressada, 315. Eu tomei disso aqui também. Agora, Senhor, permita que o Espírito Santo, que esteve no reino pentecostal, cada movimento era um reino. Quando Deus dominava as pessoas, reinava sobre elas. Depois elas abandonaram o reino de Deus, como os judeus disseram: nós não queremos que Ele reina sobre nós. Cada mensageiro deste foi um movimento de Deus. Quando um terminava, Deus mandava outro, e aquele dizia: nós não queremos que Ele reina sobre nós. Luteranos diziam: nós não queremos que o Wesleyanos reine sobre nós. Os pentecostais chegaram
E eles disseram mais ainda: nós não queremos que os pentecostais reinem sobre nós. Aí chegou o Elias, William Marion Branham, cumprindo a Bíblia. Gente, cada promessa dessa, cada movimento desse está na Bíblia. É que o povo não encontra, o povo não vê, o povo não é do reino, o povo não é súdito daquele reino. Então eles não vêem nem os versículos que cumprem naquele dia. Elias virá e restaurará todas as coisas. Eles não percebem isso. São Mateus 17:11. Eles percebem só o 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Isso eles percebem, porque esse foi João Batista. Esse é o que veio. Mas Elias virá. Quando ele estava falando que Elias virá, ele tinha se transfigurado naquele monte da transfiguração. Jesus apareceu-lhe com Moisés e Elias. E ele levou Pedro, Tiago e João. 3 testemunhas real e 3 celestiais. Ele manifestou aquela operação. Quando ele desce do monte, é que ele fala isto: Elias virá primeiro. Já dá para entender. Primeiro do quê? Primeiro do que Elias e Moisés. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Por isso agora, depois da mensagem de Elias, que veio para restaurar, tem o Elias, que virá com Moisés para os judeus. Isso é o que estava retratado ali no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus. Mas o povo não entende, porque Deus estava trazendo um reino. Ele estava dizendo: antes que Moisés e Elias cheguem para um movimento, para um reinado, para dar uma mensagem, Elias virá primeiro. Terão o ministério de Elias reinando, dominando primeiro. E eles não perceberam isto, perderam o reino de Deus. Só de você saber, os Estados Unidos perdeu o reino de Deus. Os judeus perdeu o reino de Deus. Aí o reino de Deus passou para os gentios. 2000 anos a igreja na terra sofrendo, alguns crentes morrendo, dando a vida por aquela verdade, e outros perseguindo. E Deus de vez em quando levantava um: Irineu, Martim, Columba, Lutero. O reinado de Lutero, pensa que foi fácil? Quando toda a igreja católica e papa e bispo e arcebispo, tudo estava contra ele. Pensa que foi fácil? Mas era o reino de Deus. Deus tomou aquele homem, Lutero, para dizer: você tem uma mensagem, pregue isto. Tem hora que Deus chega e diz: esta é a mensagem que você tem que pregar, pregue isto. O justo viverá pela fé. Não é pregar tudo, não. A mensagem dele, o reino de Deus, sobre ele, sobre o povo daquele dia, era: o justo viverá pela fé. Pregue isto. Ele era o rei, Deus nele, trazendo aquele movimento para o povo. Logo Deus levanta Wesley e reina sobre o povo com a santificação. E a santificação agora tirou o cachimbo deles, tirou as bebidas deles, tirou toda a coisa errada deles. Agora sim, Deus tinha um reino de santificação. Antes era um reino de justificação, de chamada. Mas agora é um reino de santificação, de limpeza. Mas Deus queria trazer um reino emocional também, um reino de transformação. Aí ele veio no batismo do Espírito Santo, em dons, cura divina, expulsão de demônios, sonhos, visões. O Espírito de Deus sendo derramado sobre toda a carne. E as pessoas não conseguiam ter o Espírito de Deus na sua alma, só na carne, só no seu espírito, mas não tinha na sua alma. A alma é onde Deus vive, onde Deus reina.
Esta mensagem que Deus mandou para nós através do William Branham, do seu profeta, é uma mensagem de reino. Ela reina dentro de nós. Isto é, ela nos domina. Se a gente quer fazer uma coisa errada, a gente não faz, porque aquilo que está dentro domina. William Branham pegou o uísque para beber, mas não conseguiu beber. Foi dominado. A namorada o chamou de marica porque ele não fumava. Me deu um cigarro, então. Foi pôr o cigarro na boca, não conseguiu. Tinha um domínio sobre ele. É isso que é rei, gente. Rei tem um domínio, ele manda, ele governa. A palavra de rei não volta atrás. A palavra de Deus que ele falou através dos profetas não volta atrás. A palavra que ele disse através de Jesus não volta atrás. O que Jesus falou a respeito de Branham, sem falar em nome Branham, Jesus falou Elias, Jesus falou nos dias do Filho do Homem, não falou nem o nome dele, porque Filho do Homem não é nome, é ofício. Mas nos dias do Filho do Homem, e ele viveu aquele dia do Filho do Homem, Jesus viveu e profetizando para outro dia do Filho do Homem, quando isso viesse a acontecer para toda a humanidade, para os gentios. Jesus veio como Filho do Homem para os judeus. Vocês têm Bíblia para isso? Jesus falou: vocês não vão nas aldeias de samaritano, entre gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, seu reino era para os judeus. Os judeus interpretaram que o reino de Jesus era um reino político e que Jesus ia matar os romanos, ia acabar com todo mundo, ia dominar e eles ficariam ao lado dele. Não, o reino dele não é assim. O reino dele não é político. O reino dele é tomar um povo com livre-arbítrio e dominar este povo. Deus não me escraviza, Deus não te escraviza. A mulher não pode se sentir escravizada pelo marido, a igreja não pode se sentir escravizada pelas doutrinas de Deus, pelos mandamentos de Deus. Ela tem que sentir aquilo livre, liberta. É uma mulher liberta, é uma igreja liberta. Só Deus para poder nos dar graça, para podermos ver isso. Eu estou com vários parágrafos aqui, mas não vou dar conta de ler mesmo, certo? Mas pelo menos os principais aqui que eu queria falar sobre ele, eu passo aqui para vocês. Quem é esse Melquisedeque? 129. Finalmente, ele o persuadiu a descer um dia. Então, quando ele veio ante este Messias, Jesus de pé ali falando às pessoas, quando ele subiu ante ele, ele disse: teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Isso bastou. Agora, irmãos, para cada tempo, agora você não tem que ter um Jesus agora hoje, quer dizer, ou um ministério, uma manifestação hoje, dizendo o seu nome é Simão. Não, aí vai mudar. Por isso, nos dias do irmão Branham, ele diz: o seu nome é Eva, seu sobrenome é York, você mora nesta cidade. O número da sua casa, 603, Rua 6. O que era isso? Uma manifestação do Filho do Homem. Um reino. Era um reino do Filho do Homem. Mas tem coisas que nós parece que temos que pular. Na manifestação do Filho do Homem, Jesus, a chave foi dada para Pedro. A manifestação do Filho do Homem, no entardecer. As pessoas, para ver esse reinado, não é fácil. Porque sempre é um homem em descrédito. O que era Pedro? Um homem em descrédito. Ninguém crê em Pedro. Só Jesus. Ele falhou com Jesus e Jesus creu nele.
Só Jesus. Você falha com Deus e Deus crê em você. Só Deus. E foi isso que aconteceu com Pedro. A gente falha e torna um homem em descrédito. Os outros não podem crer em nós, porque nós falhamos. E Deus pega e toma nós e crê em nós. Como que Deus pegou a Pedro e diz: eu te darei as chaves do reino dos céus? Por que não chamou um apóstolo melhor? Por que não chamou um que não falhou? Deus gosta de trabalhar desta forma. Isso é para você entender que por pior que você seja, Ele ainda tem uma mensagem para te chamar. Ele tem uma palavra para te conquistar. Amém. Essas coisas são boas. Só falta ter um povo que é lúcido, que crê, que vê o reino. Se você percebesse hoje que nós estamos no reino de Deus, venha a nós o teu reino, venha o teu reino. Na verdade, São Paulo falou sobre isto nos seus dias, em Hebreus capítulo 12, verso 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, em reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Tem um reino que não pode ser abalado. É o reino de Jesus. Mas é Jesus em alguém. É Jesus num povo. Foi Jesus em Brana. Agora a mensagem de Brana tem que estar em nós. Por isso a mensagem veio, a Bíblia mostrando, João vai ao anjo, toma dele o livrinho. Toma dele o domínio. O reino. Come o reino e profetize a povos, reis, nações e línguas. O povo não quer estar debaixo do domínio da palavra, do domínio das escrituras. E volto a dizer, Deus não quer que a gente pregue muita coisa. Cada pregador, cada mensageiro, cada manifestação de Deus, como Jesus e Brana, Jesus não pôde falar tudo, Jesus não pôde conhecer tudo, e Jesus era onisciente. Eu estou gripado faz tempo, mas está muito bom. Jesus era onisciente. Você já pensou bem? Ele sabia quando Natanael estava debaixo da árvore. Eu te vi quando você estava lá debaixo da árvore, ele nunca foi lá. Eu te vi. Ele era onisciente. Ele dizia, o filho do homem que está no céu, ele estava na terra. Ele era onisciente, onipresente. Mas um dia ele teve que dizer aquele dia e hora, nem os anjos, nem o filho sabe, mas unicamente o Pai. Que inteligência tremenda! Cada homem tem a mensagem do dia, a escritura do dia, e não pode entrar no ministério do outro. William Branham veio e pregou, e William Branham queria pregar a terceira puxada. O irmão Branham queria mostrar para o povo a visão da tenda, e disse para eles, olha, eu vou pregar ainda essa visão da tenda, vou alugar uma fazenda para fazer isso. E Deus disse para ele, não diga a ninguém, é a terceira puxada. A visão da tenda está dentro da terceira puxada. O irmão Branham pensava em pregar essa terceira puxada, em curar doente, quando o ministério dele já tinha saído daquela fase de cura, que é muito boa, ele prosseguiu tendo, mas a fase da revelação era muito superior. De 63 a 65,
era muito mais superior. Mas as pessoas não percebiam. E o próprio Mombrana não podia ir. Deus disse para ele: não diga. Não diga. Lá Jesus nem disse que sabia, ele disse que não sabia. Mateus 24, 36. O dia e hora, nem os anjos, nem o filho sabe. Unicamente o Pai. É um ministério que o Espírito Santo reserva. E você não vai falar enquanto eu estou em você. Você não vai falar. Você não sabe. Não abro isso para você. Ele veio em brana. E ele diz assim: mas vocês sabem que eu sei o que são os 7 trovões. Mas Deus diz para ele: não diga a ninguém. O novo nome, Deus diz para ele: não diga a ninguém. Tudo é da terceira puxada. Por que ele não podia dizer? Não era ministério dele. Aí os outros ficam esperando que o William Branham ressuscite para prosseguir o ministério. Não, eles estão esperando em Jesus para prosseguir o ministério de Filho do Homem no entardecer. Mas Jesus já veio em brana, já prosseguiu o ministério e eles não viram. Eles estão esperando que Brana venha. Brana não pôde ressuscitar e vir como Jesus veio. Mas a sua mensagem, que estava escondida, que estava morta, ressuscitou, veio. É o reino de Deus. Venha o teu reino. Sabe por que nós temos a mensagem que temos? É porque temos um rei. Jesus é o rei, mas ele nunca é o rei sem estar em alguém. Porque Deus é rei, mas ele não podia ser rei sem estar em Jesus. Agora Jesus é rei, mas ele era rei estando em brana. Era Jesus em brana, era o rei. E agora vem a mensagem que a igreja come. João come o livrinho. E aí está você outra vez sob um domínio. O domínio da palavra que João comeu, fez bem, comeu e profetiza a povos, reis, nações e línguas. E para profetizar a povos, reis, nações e línguas, nós estamos profetizando dentro do Brasil, Portugal, África, são os países que falam a língua portuguesa. Exatamente aquilo que o irmão Branham não entendia no seu dia, que ele passou numa língua desconhecida. Quando isso passou para o irmão Branham, numa língua desconhecida, ele dizia: não sei, passou numa língua desconhecida. Se tivesse passado em castelhano, ele podia descobrir. Se tivesse passado em inglês, aí ele sabia tudo. Mas não passou numa língua desconhecida. Não estamos aqui oferecidos, nunca oferecemos a Deus para pregar isso. Eu nunca soube isto. Eu estive 30 anos na mensagem, de 72 até 2002, eu nunca soube estas coisas da mensagem. Com a mensagem na mão, assim como eu tinha a Bíblia na mão, mas não sabia do batismo em nome de Jesus Cristo. Aí eu tinha a mensagem na mão, mas não sabia que o Cordeiro tinha que sair do trono para revelar os selos. Foi Deus que tomou no ano 2000 para cá e começou a nos dominar. Sabe o que é dominar? A gente queria ligar para algum sábio e ele não atendia de jeito nenhum. Mas não pode, todo mundo fala com ele, só eu que não posso. Aí à noite Deus vinha e clareava tudo aquilo para nós. Clareava como na pregação, não é visão. Eu tive visões, que o povo gosta, é engodado. Por isso, é só você falar: eu tive visões, eu tive sonho, é um homem de Deus, eu falo em língua estranha. Não, filho, você tem que falar a língua que o povo conhece. Homem de Deus não fala língua estranha, fala a língua que o povo conhece, fala a língua do dia. Língua estranha porque eles não conhecem esta linguajar, ele não conhece esta mensagem. Se torna estranho, mas Deus fala na sua língua, Deus fala no seu idioma. Deus falou com os judeus em aramaico, em hebraico. Deus falou com os gentios, até aqui no fim ele pegou do grego e terminou aqui com o irmão Branham. Deus falando em inglês. E hoje Deus fala em português. Agora, ele diz: vocês é doido.
Quem é que tem as chaves, filho? Você pensa que hoje é Pedro que tem a chave? Não, Pedro teve a chave, Deus deu. Ele pregou, morreu. Paulo ficou com a chave, pregou, morreu. Prosseguiu o ministério. Aí Deus falou, mas eu vou levantar outro no último dia. Nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, eu estarei no vosso meio outra vez. E Deus veio em carne outra vez nos Estados Unidos, num homem chamado William Branham, assim como naquele dia era num homem chamado Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Atos 10, 38. Não ungiu a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré. Isto é, Jesus homem, Deus ungiu, como Deus ungiu a Branham de Jeffersonville. Branham homem, foi ungido com o Espírito Santo e poder, o qual tomou a palavra e abriu a palavra para nós, naqueles dias nos Estados Unidos. Ele abriu a palavra porque ele tomou um livrinho aberto pelo Cordeiro, que saiu do trono, tomou o livro, abriu e desceu e deu ao sétimo anjo, em forma de uma espada que caiu na mão dele e coube perfeitamente na mão dele. Era os 7 trovões, os 7 selos, o novo nome, era a manifestação de Deus, era o reino de Deus, era o rei de Deus na terra, era o rei, era o domínio espiritual. Vocês estão pensando em domínio político, por isso vocês brigam por posições, brigam para cantar, brigam para orar, brigam para pregar, brigam para ser pastor, brigam para ser evangelista, sem ter ministério. Mas tem um rei, e os demais estão debaixo daquela autoridade, daquele reino, são súditos. Ele é Rei dos Santos. O irmão Branham pregou isso para nós, na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Santos. Ele reina sobre nós. Por isso nossas mulheres não vestem como as do mundo. Por isso nossos homens não vivem como os do mundo. Vai lá e lê para você ver o que ele fala. Por quê? Porque nós estamos num reino, num domínio apocalíptico, da revelação de Deus, através do 7º anjo. E João comendo o livrinho nesse dia, e trazendo aquele mesmo reinado, aquele mesmo governo da palavra que William Branham teve, a terceira puxada que ele não podia falar, essa é a terceira puxada que vocês têm hoje, comendo o livrinho e sendo dominado por esta autoridade da Bíblia, da palavra e da revelação. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos refletir sua palavra, viver como naqueles dias, Senhor, que o Senhor manifestou e Pedro tomou as chaves. E aqui no final, o Senhor manifestou outra vez como Filho do Homem em Branham e João tomou a revelação. Estamos agradecidos, Pai, por este momento. Merecer, nenhum de nós merecemos. Como disse o profeta, nós merecemos a morte, mas Ele nos deu a vida. Estamos aqui não por merecimento, mas por graça, a graça de Deus, que nos salvou, que nos conquistou, que nos perdoou. Obrigado, Senhor. Aviva cada um dos seus filhos, que eles possam saber, estou num reino, vivendo debaixo de um domínio. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Aí você que vai casar, quer saber como. Você que está casado, não faz coisa alguma, não deixa a mulher, não deixa o marido, não deixa, sem examinar o reino de Deus no seu dia. Vai examinar primeiro o que Deus está falando no seu dia. Você tem um governo sobre si, você tem um reino sobre si, você tem uma mensagem que lidera você. Você é súdito de um reino, do reino de Deus nesse dia final. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu
eu estou vivendo neste mundo de pecado, onde muitos falsos cristos a milhões têm enganado. Muita gente está vivendo na escuridão sem saber, porque estão distanciando da luz do entardecer. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer, que trouxe a vida para nós mais uma vez. Oh meu Deus, eu te agradeço pelo novo nome e pela mensagem de um só homem, e o que ele profetizou às nações outra vez. Mas de Deus sou escolhido, sou um privilegiado. Eu creio no seu ungido, que é teu servo aprovado. Ele veio entregar o que de Brana recebeu, o que estava entre linhas, ele me esclareceu. Oh meu Deus, eu hoje venho te agradecer pela mensagem do entardecer,